Muito bem, 8 horas e 57 minutos. Eu tenho agora informações ao vivo na manhã desta quinta-feira e quem chega agora trazendo muita notícia pra gente é o Videlan Araújo, que está ao lado do repórter cinematográfico Chico Nogueira. Bom dia para vocês. Bom dia para você, Mauro Vedequim, ótimo dia para todos de casa. Olha, nós estamos aqui no auditório do Sindicato dos Bancários, na rua Barão de Atalaia, no centro, para trazer informações, já que daqui a pouco está prevista uma Assembleia Geral, está prevista para esta quinta-feira, com os servidores públicos municipais de Maceió, que volta um percentual, vai voltar nessa questão de Assembleia, no percentual relativo à database de 2019 e à reposição salarial de 2015 a 2018. Será aqui realmente no auditório do Sindicato dos Bancários, o presidente inclusive do Sindicato dos Servidores Públicos do município de Maceió e da região metropolitana do estado de Alagoas, o Sindispref, Sidney Lopes. Estamos aguardando inclusive a chegada dele, estará presente aqui também para poder trazer um pouco mais de detalhes a respeito desse assunto, principalmente dessa reivindicação dos servidores do município. O que é que hoje poderemos colocar aqui nesse trabalho feito pela TV Marcanal 25 como importante, relativo à continuidade e também o acréscimo salarial, a regularização principalmente de algumas pendências desse sentido para os servidores do município. Pelo menos o espaço neste exato momento, pelo que o Chico já está mostrando aqui, está vazio. O local realmente está pronto, preparado para receber essa Assembleia. Um detalhe importante também é que em 2018, segundo uma matéria publicada pela própria assessoria do Sindicato dos Servidores, o prefeito de Maceió, Rui Palmeira, iniciou as negociações com uma proposta de 0%. Mas após intensa luta dos trabalhadores e com um movimento paredista que durou 119 dias, legalizado pelo Tribunal de Justiça de Alagoas, os servidores públicos municipais ganharam a reposição salarial de 3%, sendo 2% desses 3% implantado em agosto, retroagindo seus efeitos a junho de 2018, e 1% a ser implantado em outubro. Então essa será uma das pautas, que está prevista para esta Assembleia Geral, neste espaço aqui no auditório do Sindicato dos Bancários, aqui em Alagoas, na rua Barão de Atalaia, no centro, e que nós, da TV Marcanal 25, ainda enquanto houver o programa TV Mar News até às 9h30 da manhã, vamos tentar trazer as lideranças para poder falar dessa reivindicação e do que se espera ser discutido durante essa Assembleia, que terá a presença aí dos servidores, aqui no Sindicato dos Bancários. Eu estou ao lado do Chico Nogueira e durante a nossa programação nós vamos trazer mais detalhes a respeito desse assunto. É com você. Certo, muito obrigado ao Videlan. Ao que tudo indica, a chuva atrapalhou muito, porque a reunião estava prevista para começar às 9 horas, aí aquele atraso normal, agora são exatamente 9 horas. E nós vamos trazer agora uma reportagem que o Videlan Araújo fez logo cedo com a Secretaria da Fazenda em relação à recuperação de mercadorias. Veja. A sonegação de impostos no país continua também trazendo muito alerta em termos de informação para a sociedade e que principalmente tem a participação das instituições para poder orientar quais os direitos e deveres estabelecidos por lei, principalmente nas questões relacionadas à circulação de mercadorias. Nós vamos conversar a respeito desse assunto e principalmente quando se tem um trâmite de fronteiras em que as mercadorias ficam apreendidas, Helder Ramos, superintendente de fiscalização da Cefaz, que vai explicar como recuperar essas mercadorias apreendidas enviadas por transportadoras após 90 dias. Helder, muito obrigado pela presença. Gostaria que você falasse quais os procedimentos para a recuperação de uma pessoa que teve a mercadoria apreendida nesse prazo, após até mesmo os 90 dias. Bom dia. Bom dia. Existem vários tipos de pessoas, Tem as pessoas físicas, que normalmente chegam por correio ou por alguma transportadora. E as pessoas jurídicas, que podem ser comerciantes que vão revender e mesmo pessoas jurídicas que irão consumir. No caso das transportadoras, elas têm as transportadoras credenciadas com a gente, com a Cefaz. Nesses casos, a própria transportadora ela faz a comunicação ao seu cliente para resolver o problema. Tá? No caso das transportadoras não credenciadas, o cliente ele tem que ir à Cefaz, no atendimento da Cefaz, que se localiza em Jacarecica, na Escola Fazendária. Tá? As pessoas jurídicas, normalmente, ela faz dessa forma. Ela vai com as transportadoras. No caso dos Correios, os Correios vão mandar um telegrama para essas pessoas
E esse telegrama, você se dirige também à central de atendimento da Cefaz para resolver o problema. Helder, no caso de pessoas jurídicas, principalmente quando se trata de transporte interestadual, é obrigatório a parada nos postos de fiscalização da Secretaria da Fazenda de cada estado e muitas vezes esse tipo de prática não ocorre e aí as mercadorias acabam entrando de forma irregular? Toda mercadoria, se você está transportando mercadorias, é necessária a parada no posto fiscal. Tá? Se o veículo ele for de carga, ele tem que parar mesmo que não tenha mercadoria, porque quem tem que dizer isso é a gente, né? Obviamente. Agora, mesmo um carro, se ele está transportando mercadoria, agora eu vou dizer assim, o que é mercadoria. Mercadoria é aquele produto que está para ser vendido ou comprado. Tá? Por exemplo, se você vai a Recife e compra uma TV para uso, você não precisa passar no posto fiscal quando voltar para Maceió. Tá? Agora, se você comprou para revender aqui, então vem um documento fiscal dizendo isso, você precisa parar para ser fiscalizado. Existe multa para quem for flagrado infringindo a lei, por exemplo, neste caso? Toda vez que você está irregular, existe uma a multa adequada para isso. Certo. Nesse caso de transporte irregular, quais são os erros, os deslizes mais corriqueiros que acaba fazendo uma pessoa ser prejudicada e não chegar com a mercadoria ao ponto de destino? Bom, o mais corriqueiro é a falta de documentação fiscal. Tá? Ou a documentação fiscal que não representa a mercadoria. Que não condiz com aquela quantidade, é isso? A quantidade mesmo com o produto. Já chegamos ao ponto de ter uma nota fiscal que se tratava de laranja e a carga era de boi. Aí você vê a diferença. Então quer dizer que isso faz parte também até mesmo de uma orientação para os empresários, os comerciantes, para as empresas que trabalham dessa forma, não só nas pessoas físicas, mas nas pessoas jurídicas também. Também. As pessoas físicas hoje em dia, quando ela compra pela internet, tá? Existe um imposto que não é ela quem deve pagar, é quem vendeu a mercadoria para ela, é chamado DIFAL, ICMS DIFAL, que na entrada do Estado já precisa estar pago esse imposto. Tá? Como é feito isso, essa fiscalização, Helder? No caso de uma mercadoria que vem de fora e de repente não para em um posto fiscal, como é feito isso aí? O imposto ele já entra pago, é isso mesmo? É porque a nota fiscal hoje é eletrônica, os documentos, né, fiscais são eletrônicos. Então a gente fiscaliza eles sabendo já de antemão quais que já foram pagos ou não. Tá? E a gente faz a triagem. Orientações importantes para recuperar justamente as mercadorias apreendidas, prazo de 90 dias ou até acima disso, diante dos trâmites estabelecidos por lei. É preciso entender que vai de cada um essa ideia e de procurar manter a condição regular para a entrada de produtos em cada estado. Isso é uma condição estabelecida, como já coloquei, por lei, e que, para não gerar transtornos, é preciso buscar informação. Imagens de Chico Nogueira, Viderlan Araújo para a TV Marcanal 25 na NET. Tá aí, informações muito importantes trazidas pelo Viderlan Araújo. Eu tenho aqui imagens para você do G1 Nacional. No Brasil é assim, né? Parece que quando uma coisa começa, se espalha em outros locais do país. Essa cratera, gente, não é no bairro do Pinheiro, graças a Deus. Isso é em São José dos Campos, no interior de São Paulo. A cratera engole rua e interdica 5 casas no interior de São Paulo. E também aproveitando para dizer para vocês que hoje acontece a lavagem lá das escadarias do Bonfim, né? O Márcio Ander, que já esteve por diversas vezes lá fazendo a lavagem, muito bacana. Reúne aí representantes de várias religiões e não só católicos, como a gente sabe disso. E o Márcio, que é ateu, graças a Deus. Olha, uma boa notícia para você, já que o Ministério da Economia começa a pagar nesta quinta-feira o 7º lote do abono salarial do PIS. Atenção, hein? Começa hoje e justamente para os trabalhadores nascidos em janeiro e fevereiro, além de servidores públicos com final de inscrição 5. A estimativa da Secretaria do Trabalho é que sejam pagos 131 milhões de reais para 171 mil trabalhadores só aqui do estado de Alagoas. Como curiosidade, em todo o Brasil, o governo federal estima pagar quase 3 bilhões de reais. Boa notícia para você, você que nasceu em janeiro ou fevereiro, fica ligado que já tem dinheirinho
na conta. Vamos então para um quadro que eu estava com saudade do quadro que nós temos aqui no TV Manaus, a imagem do dia, que hoje é esta aí. Por que que a imagem do dia é essa? Gente, indivíduos que dormem menos de 6 horas por noite, aqui na TV Mar nós temos pelo menos 3. Eu, o Chico Nogueira e o Márcio Andrei. Ó, atenção, apresentam um risco 27% maior de desenvolver arterioesclerose, condição caracterizada pelo acúmulo de placa de gorduras e outras substâncias nocivas nas artérias. É um estudo que chega lá dos Estados Unidos. Olha, nada melhor do que dormir bem. Então, fica aí para você o alerta, mais um estudo provando que o que a gente tem que fazer, pelo menos lutar para conseguir, é dormir bem, pelo menos 6 horas por noite. Vamos fazer o seguinte, então, já são 9h08, vamos para um rápido intervalo e na volta, previsão do tempo. Olha, muita gente querendo saber, hoje é quinta-feira, choveu muito. Será que vai continuar chovendo no final de semana? E os pitacos do Lino, porque o Lino está feliz. Ontem o CRB conseguiu um empate lá na Bahia. Já já, todos os detalhes para você. Até já.